tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a lição 12, penúltima aula do ano, penúltimo domingo de 2020. Tá chegando Natal, Réveillon, né? E 2021 já tá às portas. Mas foi um ótimo ano, né? Apesar de estarmos em casa, conseguimos dar nossas aulas, vocês conseguiram interagir, e isso foi muito bom. Hoje vamos falar sobre o perdão em família. Os textos que a nossa lição sugere é Mateus 18, 15 ao 22, Colossenses 3, 12 ao 15. Eu peço que você dê uma pausa no vídeo e leia esses textos antes de continuar, tá bom? Considerando que você já leu, pronto, vamos voltar. Eu te pergunto, você já teve algum desentendimento com seu irmão, irmã, pai ou mãe? Ou qualquer outro parente da sua família? Você já ficou tão chateado a ponto de nem aguentar olhar para o rosto dele? Pois é, hoje vamos falar sobre perdão em família biológica ou também em família em Cristo, porque somos uma grande família por Cristo Jesus, por causa dele. Bem, o perdão é algo essencial na nossa vida, tá? E também a gente precisa entender que se não conseguimos perdoar aqueles que convivem conosco diariamente, né, 24 horas por dia quase, se a gente não consegue perdoar essas pessoas, como a gente vai conseguir perdoar aqueles que nem convivem conosco direito? A gente tem que ser sincero nesse sentido, não hipócrita, né? Eu perdoo aqueles que não convivem comigo, mas não consigo liberar perdão para alguém da minha família. O seu desafio é ter um coração flexível, disposto a manter a paz, a perdoar e a amar aqueles que te fizeram algum mal. Não é uma tarefa fácil, né? Mas se você permitir, desejar, o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Sabe, aqueles que não conseguem perdoar cultivam uma mágoa no seu coração. E essa mágoa é a causa de muitos males, né? Males na sua alma, no seu corpo. Olha só esses exemplos: doenças do coração, humor alterado, ansiedade, doenças no estômago, entre outras doenças que são causadas por causa da alteração das suas emoções, principalmente a mágoa. O Senhor, ele tem a solução para tudo, inclusive a cura para as nossas emoções, porque ele deseja que sejamos pessoas curadas, libertas, salvas, né, limpas pelo seu sangue e pelo seu poder. Afinal, como é que a gente consegue essa cura? Inicia-se primeiro com o perdão. E o que é o perdão? A lição nos traz um texto do livro Adolescente, uma conversa franca, de Jamie Lopes, que diz assim: o perdão é um ato no qual o ofendido livra o ofensor do seu erro, libertando-o da culpa pelo mal que cometeu. Perdoar é ser misericordioso com quem errou, tratando-o do mesmo modo como Cristo nos tratou. E o livro traz a referência de 1 João, capítulo 2, versículo 12. Quem não perdoa não é perdoado por Deus. Vou deixar a referência aqui, lá em Mateus. O nosso Senhor Jesus que falou. Pense bem, Deus nos perdoou e nos perdoa de inúmeros pecados, que aquilo que a gente passa, vive com uma pessoa, um desentendimento, não se compara com tudo que ele já fez por nós. Jesus falou uma parábola que ilustra muito bem isso. Tá em Mateus, a partir do capítulo 18 e dos versículos 23 ao 35. Vou deixar aqui também embaixo. Jesus fala que um certo servo, ele tinha uma dívida de aproximadamente 10.000 talentos, que corresponde a aproximadamente também 35 quilos de prata. Esse servo devia ao seu senhor. O seu senhor queria aquele dinheiro, afinal é uma dívida muito alta, né? Mas o servo não tinha como pagar, então ele se prostrou e clamou pedindo misericórdia.
e o seu senhor teve compaixão dele e perdoou a sua dívida. Mas esse servo tinha também algo a tratar com uma outra pessoa, um outro servo, pois ele devia para ele cerca de 100 denários. Um denário naquela época era uma moeda de prata que correspondia a um dia de trabalho braçal. Ele tinha essa dívida para com esse servo que teve sua dívida perdoada, mas ele não aceitou perdoar aquele servo. Ele não perdoou aquela dívida. E o seu senhor soube daquilo, né? Da ingratidão desse servo. E esse servo pagou com a sua ingratidão. Ele sofreu as suas consequências. Isso nos mostra que Deus, ele nos perdoou de inúmeros pecados e nos perdoa diariamente, né? Sempre tem alguma coisinha que a gente vai lá e pede perdão a Deus. Então ele está sempre nos perdoando. Como ele nos perdoou, a gente deve liberar o perdão para toda e qualquer pessoa, tá? Como eu disse, comparado ao que Deus faz por nós, isso não é nada. Aqueles que perdoam são muito abençoados. Detalhe, devemos perdoar sem se preocupar se o nosso devedor está mesmo ou não arrependido do que ele fez. A gente tem que liberar o perdão. Porque assim, a gente não esquece, né? É certo isso, é normal. Não vamos esquecer. Mas aquela situação não vai nos incomodar mais. Que é o contrário da mágoa. Aquela situação incomoda aquela pessoa que está magoada, né? Por muito tempo, até que ela libere o perdão. Mas quem já liberou o perdão não se preocupa mais. Aquilo não atinge ele. Ele está despreocupado. Não quer dizer que você vai confiar na pessoa de novo, mas você não se incomoda, tá? Você está tranquilo, em paz. Como eu disse, quem perdoa é muito abençoado. Vamos falar agora sobre José. Você certamente já sabe muito sobre José. José sonhou, os seus irmãos odiaram José, jogaram ele numa cisterna, venderam ele para os mercadores ismaelitas. Os ismaelitas venderam ele para um oficial de Faraó, Potifar. José passou por muitas coisas, até que ele se tornou governador do Egito. E a questão que queremos trazer aqui sobre o perdão é que José, ele foi colocado ali naquele momento no Egito como governador porque viria uma grande seca. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que aconteceu na vida daqueles grandes homens e mulheres de Deus tinha um propósito, né? Era por uma razão, para o benefício deles ou de alguém. E também de alguém, né? Então José, ele se tornou governador do Egito porque viria uma grande seca de 7 anos. E ele tinha a sabedoria de Deus para organizar, digamos assim, os alimentos, né? A riqueza do Egito, para que ninguém passasse fome. Quando chegou a seca, o Egito não passou fome. E ainda ele vendeu, não só para os egípcios, mas vendeu para todas as nações, povos que iam para o Egito, sabendo que lá tinha comida, né, alimento. E então eles vendiam. Então eles conseguiram juntar durante 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de fome eles tivessem o que comer, né? Então, os irmãos de José foram para o Egito sabendo disso, né? Que lá tinha alimento. E foi lá, naquele momento, que eles se reencontraram. José liberou o perdão automaticamente, sabe? Ele não estava magoado. Tanto é que, por isso, ele cresceu, né? Diante daquela situação que ele estava passando. Os seus irmãos receberam o perdão de José, é certo. Mas quando eles estavam no Egito, porque a família toda foi para o Egito, quando eles estavam lá no Egito e Jacó, quando ele morreu, os seus irmãos ficaram com medo de que José finalmente pudesse se vingar. Mas José falou a mesma coisa que ele disse antes, lá quando eles se reencontraram, que foi para o bem de todos, que ele passou por aquilo, que foi Deus que o colocou naquela situação, não seus irmãos. Ele não tinha nada contra os seus irmãos. Que coisa linda, né? Então a gente tem que pensar da mesma forma.
Muitas coisas estão acontecendo ao nosso redor para nos desestabilizar, para tirar a nossa paz, a nossa alegria. Se a gente entende dessa forma, a gente vai tentar ao máximo ser flexível, né? Procurar a paz com todos. O apóstolo Paulo fala isso. Procure a paz com todos. É o que nós devemos fazer. A partir da história de José, a gente consegue entender que ele é um grande exemplo. Um exemplo que devemos seguir. Não só ele, mas Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo, com certeza. Mas encontramos sim outros personagens na Bíblia, outras pessoas que viveram antigamente, que tiveram o mesmo posicionamento, né? De perdoar, de liberar perdão. Você pode até pensar, Jesus conseguiu perdoar aqueles que o crucificaram porque era Deus. Eu posso te dizer que você está parcialmente enganado, metade. Por quê? Sim, Jesus era Deus, mas ele não utilizou de sua natureza divina para fazer nada naquela época. Ele não agiu como Deus e por isso curou, e por isso perdoou, e por isso era do jeito que era. Não. Jesus, ele se despiu de sua natureza divina para ser um homem verdadeiro, 100% homem. Ele sofreu, passou por suas situações como homem. Homem, nós, eu e você, exatamente iguais. E ele passou por tudo isso e venceu para nos mostrar um exemplo de que, como ele venceu, nós venceremos. Para finalizar, se você quer agradar a Deus, se você quer ter uma vida saudável, uma vida próspera, perdoe. Perdoe, porque como embaixadores do céu, nós devemos levar a paz para as nações, né? Para os nossos irmãos, para aqueles que vivem ao nosso redor. É nosso papel, nosso dever levar a paz, levar o amor, levar o perdão, levar a graça de Deus. É só Ele, somente Ele pode proporcionar essas coisas. E nós, como conhecedores de tudo isso que Ele fez e faz por nós sabemos que Ele fará com qualquer um. Porque a salvação, a graça, o perdão, o amor de Deus, a alegria no Espírito Santo é para todos, todos aqueles que reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador, como o Salvador do mundo, o Cordeiro que morreu e ressuscitou para a nossa redenção. Seja sal, seja luz, brilhe na escuridão. Brilhe onde quer que você esteja. Essa é a nossa última aula comigo, para Renata. A próxima e última lição do trimestre e do ano vai ser com a prof. Gisele. Então, eu estou aqui também para agradecer a todos vocês que estão assistindo às nossas aulas desde o começo. Acho que foi abril ou maio. Então, muito obrigada pelo empenho, pelo desempenho também de vocês, de estar aqui, de fazer as atividades, de darem esse feedback, né? Estar sempre falando conosco e fazendo tudo o que a gente propõe, que é para o bem, para o crescimento de vocês. Foi uma experiência nova que passamos nesses meses, mas foi algo necessário, que certamente vai agregar em alguma coisa, tanto na minha vida futuramente, como na vida de vocês. Ou se não, se já não agregou, né? Então, foi muito bom estar com vocês esse tempo. E eu espero que estejamos sempre firmes e constantes na casa de Deus, no reino de Deus. Porque, como Pedro disse, e devemos sempre lembrar disso que ele falou: Senhor Jesus, para quem? Que outra pessoa iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Não tem outro caminho, crianças. Não tem outra pessoa. Não tem felicidade em nenhum outro lugar. Felicidade plena, verdadeira,
paz, alegria. Não dá para encontrar isso em nenhum outro lugar, nenhuma outra pessoa. Só Jesus é a salvação. Só Jesus é vida, paz, alegria e amor. Então esteja sempre junto. Ainda que você não entenda muito algumas coisas que acontecem, né? Algumas coisas que fazem, conversando com Deus, com alguém que possa lhe auxiliar nas suas dúvidas, alguém sábio, né? Procure a líder do departamento, procure o pastor, os seus pais, alguém que você confia para conversar. Não guarde nada, né? Como estamos falando hoje de mágoa, não guarde nada. Converse com alguém. Pode não ser com a pessoa que te magoou, mas com alguém para saber como lidar. E aí, a partir disso, você libera o perdão dessa pessoa conversando com ela. Então, sempre pense na melhor forma de manter a paz, de manter o amor, a união. Porque você representa o reino de Deus aqui na Terra, né? Então é isso, meus amores. Obrigada por tudo, 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 tudo. E eu espero que estejamos aí juntos até o céu, né? Beijos, ótimas festas para vocês. Deus abençoe vocês. Paz do Senhor.